Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de processo tributário. Na aula de hoje, continuaremos com o tema petição inicial. E se o tema é petição inicial, você já sabe, abra o seu artigo 319 do CPC. O artigo 319 tem tudo o que eu preciso saber sobre uma petição inicial. E nós combinamos já na nossa primeira aula que nós iremos abrir esse artigo 319 para tudo, para petição inicial, para recursos, para tudo, nós iremos falar no artigo 319. Ele vai nos lembrar, ele não vai deixar que eu esqueça nenhum detalhe importante nas petições, certo? Pois bem, sobre petição inicial, já comentamos na aula passada sobre o problema, na verdade, os problemas que envolvem o endereçamento. Só para recapitularmos e prosseguirmos aqui com a petição inicial, tenha o cuidado de que, quando você pensa em petição inicial, já vem na tua cabeça o quê? O endereçamento, a qualificação das partes, a síntese dos fatos, a parte do direito e a parte dos pedidos. Certo? Isso já está aqui na sua mente? Então, vamos passo a passo. Com relação ao endereçamento, nós já comentamos na aula passada, vimos que são 3 problemas que temos sobre o endereçamento. O primeiro, saber se é Justiça Federal ou Justiça Estadual. O segundo é sabermos se é vara comum ou vara juizado especial. E o terceiro é com relação ao foro competente. Pois bem, para sabermos se é Justiça Federal ou Justiça Estadual, bem rapidinho aqui para não termos problema, nós vamos olhar para o tributo ou para a parte? Para a parte. Por quê? Porque o artigo 109 da Constituição Federal diz sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Não sendo a União, suas autarquias e empresas públicas federais parte, aí sim, quem será competente para julgar é a Justiça Estadual. Resolvido o primeiro problema. Quanto ao segundo problema, vara comum, vara juizado especial, lembram-se que até hoje não tivemos juizado especial na nossa prova da OAB. Logo, se o examinador quiser juizado especial, ele vai ter que berrar comigo que ele quer juizado especial. E como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai berrar que quer juizado especial? Ele tem que trazer as 2 informações referente aos 2 requisitos cumulativos para ser julgado em vara juizado especial, quais sejam o valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e a parte autora, que só pode ser pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Com esses 2 requisitos gritados na minha prova, escritos de forma expressa, aí sim nós iremos para o juizado especial. Se faltar um desses requisitos, não cabe o juizado especial e ficamos com a vara comum, ok? Pois bem, e quanto ao foro competente, vimos que se a demanda for em razão da Justiça Federal, quero dizer, na Justiça Federal, em face da União, eu sigo a regra do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. Eu posso ajuizar essa demanda no domicílio do autor, aonde ocorreram os atos e fatos que deram origem à demanda, ou ainda no local do imóvel ou Distrito Federal. Já, se a demanda for em face do município, seguimos a regra do artigo 46 do CPC, via de regra, domicílio do réu. Mas se a demanda for em face do Estado, aí ficamos com a regra do artigo 52 do Código de Processo Civil. Também terei as 4 possibilidades. Eu posso optar por ingressar com a demanda no domicílio do autor, ou onde ocorreram os atos e fatos que deram origem à demanda, ou no local do imóvel ou na capital do estado. Pois bem, feito o endereçamento, agora vem pensando. É por isso que eu não trago o modelinho pronto para vocês. Tem muita gente que fala, Josi, queria tanto ter o modelinho pronto, mas aí não faz parte do aprendizado de vocês. Eu preciso que vocês raciocinem aqui comigo. Enquanto eu falo para vocês irem pensando, mesmo que você não queira, você vai pensar.
A não ser que estejamos numa situação muito peculiar, né? De uma paixão avassaladora. Mas concentra, gente. Eu preciso de vocês concentrados. Vocês vão perceber quanto é importante esse método para você. Tá bom? Combinado? E claro, você tem um modelinho, mas eu preciso de você aqui comigo. Vai. Fizemos o endereçamento. Agora, qual que é o próximo passo? O que que vem na tua cabeça? Eu imagino que na sua cabeça venha um espaço grande, né, entre o endereçamento e a qualificação. Por quê? Porque na prática, nós temos realmente esse espaço maior para que o juiz possa até despachar. Só que aqui na prova da OAB, não vai ter despacho do juiz. E ainda, eu tenho apenas 150 linhas. Muitos vão falar, nossa, apenas? Tá maluca? Eu acho muito. Calma. É porque você vai perceber o quanto de conteúdo você tem e vai ver que muitas vezes essas 150 linhas ficam poucas. Então, eu não posso ficar desperdiçando, eu não posso ficar pulando linha, não, entre o endereçamento e a qualificação dos fatos. E também, em provas de concursos públicos, eu não posso ficar deixando espaço. Então, veja, a recomendação aqui é que você não fique pulando muitas linhas, não. Eu sugiro, tá, que você pule apenas uma linha entre o endereçamento e a qualificação dos fatos, a qualificação das partes, da qualificação para a síntese dos fatos, que pule apenas uma linha para deixar tudo de forma organizado. Há quem nem pule linha, mas aí quem vai me dizer isso vai ser você no decorrer do nosso curso, na medida que você for treinando. Então, quando você vai treinando, você já vai percebendo, puxa, ficou ruim. Preciso pular uma linha entre endereçamento, entre os tópicos, eu preciso pular uma linha. Mas também não fica pulando muita linha, não, porque daqui a pouco você vai ver, já perdeu aí umas 10 linhas. E como eu te disse, são 150 linhas. Se faltar linha para você, você começar a escrever pelas laterais, embaixo, virar, não adianta. Eu falo porque durante o período de faculdade é muito comum, né? Vamos fazer a prova, a gente tá empolgado, às vezes falta a linha, você vai escrevendo pelas beiradas, vai, né? Escrevendo. Só que não adianta. Aqui na prova da OAB, tudo que estiver fora das margens não será considerado. E é claro, nós disponibilizamos para vocês. Nossa, estou procurando aqui minhas canetas, sumiram. Ah, alguém que arrumou aqui meu estúdio e deixou fora, mas eu já recuperei. Mas para você ter ideia, nós disponibilizamos para vocês treinarem os simulados, as folhas, como é no dia do exame. Mas só para você visualizar aqui comigo. Você tem a folha, e essa folha com linhas, né? Graças a Deus. Então, elas estão aqui. Eu falo isso na nossa primeira aula, que é o tutorial, mas vale a pena repetirmos. E cada linha, ela é numerada, ó. 1, 2, 3, 4. Isso é importante, para que você saiba quantas linhas ainda você tenha. Se você vai ter que começar a resumir o teu pensamento, então é bem importante. Então, você vai escrever os tópicos e pular no máximo uma linha. E também, quando começa a perceber que pode chegar no final e faltar linhas, aí você para de pular, tá? Mas a minha sugestão é, quando você faz o excelentíssimo, e aqui ó, excelentíssimo, a gente não comentou, eu acredito que eu comentei só na primeira aula de tutorial, mas, gente, não é recomendável você abreviar no exame da OAB, tá? É claro, você pode abreviar palavras como artigo, coloca arte, que a gente já faz, com relação aos códigos, que também muitos me perguntam. Eu sugiro que quando você vai falar pela primeira vez sobre aquele código, o exemplo, Código Tributário Nacional, você escreva por extenso Código Tributário Nacional, abre parênteses e faça a sigla, indicando que é aquela sigla que você vai continuar usando no corpo do texto. Mas, excelentíssimo, senhor, doutor, juiz, eu recomendo você não abreviar. Ah, Josi, mas eu nem vou ficar fazendo excelentíssimo, eu só vou escrever. Ah, vara do juizado especial, da fazenda pública, da comarca D, estado D. Ok, mas ainda assim, procure não
abreviar. E sempre procurar fazer também letras fechadas, linhas fechadas. Como assim, Josi? Escreva até o final, tá? Não deixe espaço. Dois motivos. Além de poder lá no final faltar linha para você, faltar espaço, tem a questão de não ser recomendável em provas de concurso deixar espaço em branco. Então, sempre fazer linhas fechadas. Na parte do excelentíssimo, eu recomendo você não fazer nem paragrafação. Você faz, ó, do início ao fim. E então, pulamos uma linha e passamos para a qualificação da parte autora. Na qualificação da parte autora, aí sim eu já recomendo você fazer parágrafo. Agora, tenha um parágrafo padrão, tá? Eu sugiro 2 dedos, porque 2 dedos, não sei, porque na verdade 2 dedos, uma vez eu assisti uma palestra também aqui no Tô, que era um professor que foi corretor da prova da OAB na FGV, e ele dizia que eles apreciavam muito quando tinham provas em que havia toda a estrutura, toda de forma organizada. Ele falava, olha, eu gostava quando a paragrafação era referente àquele pedacinho da tampa da caneta Bic. Sabe aquele pedacinho que tem da tampa Bic? Ah, não sei, Josi. Também estou procurando aqui, no próximo bloco eu trago para vocês. Mas, de todo modo, eu fiquei imaginando quando ele falou isso, e parece que ele leu meus pensamentos, que eu fiquei pensando, meu Deus, será que a pessoa ficava pegando a tampinha e fazendo em cada parágrafo? Ele falou, não, mas é claro que corresponde a 2 dedos. E aí eu fiquei com isso na cabeça, poxa, então vamos fazer a paragrafação com 2 dedos. Mas também, né? Às vezes meus 2 dedos equivale a 1 dedo seu. Não importa se você vai fazer 1 dedo, 2 dedos, e muita gente deve estar pensando, poxa vida, que ruim, eu quero aprender aqui tributário e ela está me fazendo como eu vou fazer o meu parágrafo. Isso é importante. É legal o examinador, ele pegar uma prova que ele tenha vontade de corrigir. Quantas provas já passaram por mim, em que o candidato fez tudo certinho, mas o examinador nem corrigiu, ele nem leu. Por quê? Porque é uma prova que realmente estava um pouquinho desorganizada, então requeria mais um tempo do nosso corretor. E o corretor não tem só a nossa prova, ele tem várias provas para corrigir, ele tem que cumprir meta. Então ele não vai ficar perdendo tempo tentando decifrar a tua prova. Então vamos colaborar com o nosso examinador. Então façamos lá 2 dedos. Ah, eu quero 1, eu gosto de 1. Ok. Mas fez no início a paragrafação com 1 dedo ou com 2, siga o resto da tua prova com a mesma paragrafação. Não vai fazer 1 dedo, depois faz 3, depois faz 4, depois... Não dá, tá bom? Então, vamos lá. Fazemos a qualificação da parte autora. Paragrafação, vou colocar aqui, João, tá? Também tem a primeira pergunta. Josi, eu posso fazer letra caixa alta? Pode, tá? Aonde? A recomendação também, seguindo a orientação de ex-corretores da banca da FGV. A recomendação para caixa alta é no endereçamento, na parte autora, nome da ação e na parte ré. Só. E é claro, né, nos tópicos, quando você vai colocar síntese dos fatos, do direito, aí você pode utilizar a caixa alta, a letra maiúscula. Mas também, se você quiser, eu vou ser bem sincera, como a minha letra é cursiva, eu não consigo ficar escrevendo só em caixa alta. Então, não precisa, tá? Você pode fazer a letra excelentíssimo, senhor, doutor, letra cursiva, sem ser caixa alta, sem ser tudo maiúsculo, tá? E é claro, só destacando quando realmente você tem que usar a letra maiúscula, né? Início de frase, nome da pessoa, primeira letra. Mas aqui fica um pouquinho mais livre para você. Na hora de qualificar, também vem a pergunta, Josi, o que eu tenho que dizer, né? Ora, o artigo 319, ele nos ajuda até nisso. O inciso 2, ele vem dizendo o que deve ter numa qualificação referente à pessoa física. Não tem de pessoa jurídica, mas você vai ver que a pessoa jurídica ela é muito mais simples de qualificar. Então, que bom que tem de pessoa física. Vale a pena você abrir, fazer a leitura, vale a pena, gente. Às vezes você pensa assim, ah, estou perdendo tempo. Não está perdendo tempo, porque esse tempo que você está utilizando ali para ter certeza, para ver que não está esquecendo de nada, é importante, porque senão
acontece muito do candidato sair da prova e falar, meu Deus, esqueci, por que eu não abri o código? Então, vale a pena. Na qualificação da pessoa física, nós temos lá, até de praxe, né, colocarmos que é portador da cédula de identidade número, inscrito no CPF/MF sob número. Nós colocamos profissão, estado civil, nacionalidade. Aqui, atenção, não precisa colocar e nem pode, não deve, a não ser que o enunciado traga essa informação, mas não vai dizer brasileiro, né? Também às vezes sai no automático, a gente acaba qualificando tanto brasileiro, mas eu não sei a nacionalidade de quem está ali na minha prova. Então, eu recomendo que quando a prova não trouxer dados, que esse é o perfil da FGV, é diferente da banca antiga. A banca antiga dizia, é brasileiro, residente na Rua das Flores, número 14, portador da cédula de identidade 151515. A outra banca trazia essas informações, mas a nossa banca de praxe não traz. Isso não quer dizer que no dia da sua prova não teremos nenhuma informação. Podemos ter. E aí, o detalhe, se a prova trouxer informações, é porque ela quer que você as utilize. Então, você vai ter que escrever o que está ali, certo? Combinado? Agora, se a prova não trouxer esses dados, como de praxe ela não traz, apenas o nome da pessoa, aí você vai colocar de forma genérica, só para demonstrar ao nosso examinador que você sabe que teria que ter qualificado aquelas pessoas. Então, você vai colocar lá, João da Silva, que é o nome do rapaz que vai nos contratar na prova da OAB. Aí você vai escrever lá, nacionalidade, profissão, estado civil, portador da cédula de identidade, número, inscrito no CPF/MF sob número. Um detalhe, que é novidade, digamos assim, do CPC de 2015, temos que ter o endereço eletrônico. Então, você vai também mencionar com o endereço eletrônico e com o endereço na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, para um pouquinho. Josi, eu posso colocar endereço completo entre parênteses? Eu acredito que pode, tá? Porque tem muita gente que faz isso e nunca vi nenhum problema nesse sentido. Mas eu falo que em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, tantos anos que eu ministro aula em cursos preparatórios para exame da OAB, desde o início da FGV, então eu já passei por todas as provas da FGV, não teve nenhuma prova que eu não estivesse em exame da OAB. Então, todas as provas eu recomendo que você faça o endereçamento de forma completa, esse endereço, desculpe, de forma completa. Então, que coloque lá, residente domiciliado na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, qualificação da parte autora completa. E aí você vai ter que continuar aquele preâmbulo, lá. Então, você vai dizer, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado abaixo assinado procuração anexa, com o escritório. Opa, para tudo. É importante termos, sim, um endereço do escritório do advogado. É obrigatório. Então, vai colocar lá. Com o endereço na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, onde recebe intimações. Também uma observação aqui, advogado recebe intimações, então vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado abaixo assinado procuração anexa, com o escritório na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, onde recebe intimações, propor. Aí é uma palavra-chave. Como se trata de petição inicial, nós falaremos em propor. Depois você vai ver. Se eu for apresentar recurso, eu falo interpor, e assim sucessivamente, mas fique tranquilo que isso você tem no seu material e eu falarei em todas as nossas aulas. Fique tranquila. Esse é o nosso primeiro contato. O primeiro, segundo, é aqui esse contato que vai valer a pena, você vai dizer daqui a pouco, poxa, que bom, eu já sei fazer tudo. E é verdade. Pois bem, então colocamos lá, propor, e aí, previsão legal.
Essa é a primeira dúvida também que temos. Você vê que quando você faz isso no escritório, é tão automático que você não para pensar, né? Ah, mas quais são esses artigos que eu tenho que mencionar? Porque você vai fazendo um recorte e cola e tá tudo bem. A primeira dúvida que se tem aqui é se esses artigos são referentes ao direito material ou ao direito processual. Eu recomendo que você coloque apenas os de direito de processo, tá? Referentes ao processual. Sobretudo, a previsão legal que justifica a sua petição. Essa sim é importante. E aqui um detalhe que talvez poucas pessoas percebam. O nosso edital permite, tá, zerar a prova do candidato que não escrever a previsão legal da sua peça. Como assim, Josi? Exemplo. O candidato fez uma ação declaratória, que é a peça do nosso exame. Ó, imagine se for, nunca caiu, mas está na hora de cair, né? Quem sabe tenhamos essa sorte. Pois bem, o candidato fez o nome da peça correta, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Mas essa demanda, ela está prevista no artigo 19 do CPC. E o candidato esqueceu de mencionar. Na hora de dizer propor, falou propor ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Pronto, só falou isso e não disse a base legal. O examinador pode zerar, porque está previsto no nosso edital. Eu, sinceramente, não tive nenhum contato com um candidato que passou por isso, graças a Deus, né? Mas também penso que ninguém esquece, porque toda aula eu falo isso. Tem que trazer a base legal, tem que trazer a base legal. Então, talvez nenhum dos meus alunos tenham esquecido, ou ainda que tenham esquecido, a FGV passou os olhos. Mas quem sabe isso não aconteça com você, tá? Tipo, a Josi falou que teve que nunca ninguém reclamou, então se eu esquecer, esqueci. Não é bem assim. O que eu quero te dizer é, não esqueça. Não esqueça porque se a FGV for um pouquinho mais criteriosa, vai que o nosso examinador, que eu penso que não é possível, né? Mas vai que ele esteja amargurado em razão dessa pandemia, e aí ele queira, né, forçar tanto ali a prova e fica catando coisa para reprovar o candidato. Eu imagino, repito, que não. Eu penso que justamente ao contrário, que justamente em razão dessa pandemia, quem sabe tenha aquecido o coração dos nossos examinadores, porque já é tão difícil. Nós temos aí uma prova que não sabemos ao certo se haverá, se não haverá, quando será essa prova. Então, eu penso que, na verdade, não temos esse problema, não é mesmo? Mas temos que nos prevenir, é claro. E eu sempre falo, quem faz tudo certo, não tem medo. Tá? Agora, quem faz, esquecendo, deixando, não, tá tudo bem, aí tem que se preocupar. Então, por favor, não se esqueçam de colocar a base legal que dá ensejo, justificativa para a sua petição. Então, ao longo do nosso curso, você vai perceber, toda peça que eu falar, eu vou falar, aqui está a base legal, porque é importante. Além de trazermos a base legal, também você pode mencionar outros dispositivos relacionados ao direito processual daquela peça. Como? Não disse a vocês que na petição inicial, o primeiro artigo que a gente abre é o artigo 319 do CPC? Pois então, pode mencionar o artigo 319? Pode, mas você não pode esquecer do artigo que dá embasamento à sua peça, ao nome da sua peça. Isso sim é importante. Aí depois, o que você colocar é para deixar de forma completa o que eu recomendo. Quanto mais completa for a sua peça, maior demonstração de seu conhecimento para o nosso examinador. Então, eu penso também que ele vai ficar até feliz, vai ver, não, esse aqui merece passar, não vai ficar criando problemas para você. De todo modo, repito, nesse preâmbulo, o que é importante são os artigos referentes à parte processual, até porque você não vai ter muito outros momentos para falar sobre esses artigos processuais, diferentemente dos artigos de direito material. Os artigos de direito material, a gente tem toda a petição para falar, sobretudo na parte do mérito. Então, por isso
que é bom você colocar apenas a parte de processo aqui. Senão também você, já que no início da peça, começa a se cansar, pensar, ai meu Deus, eu não sei o que, e não sai do lugar. E não é isso que a gente quer agilidade também, porque a tua prova tem tempo. E só consegue desenvolver uma prova boa aquele que também sabe dimensionar o seu tempo. Pronto. Propor com fulcro nos artigos. Exemplo, 19 do Código de Processo Civil, abre parênteses, CPC, apresente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. E você vai falar o nome da peça. Ô, José, eu tenho mesmo que falar o nome da peça, porque na prática eu não falo. Tem! Sob pena de zerar. Então, tem que pôr o nome da peça. Não adianta querer fazer, ai, mas eu fiz uma ação aqui no procedimento comum e tá tudo certo, porque na prática é assim. Exame da OAB. Está escrito bem bonitinho no edital, para que não tenha dúvida, que se você não fizer o nome da peça, você zera. Zerou a peça, perdeu o exame, tá? E agora, em face, vamos qualificar a parte ré. Geralmente, quem são as nossas partes rés? Geralmente são União, Estados, ou Distrito Federal, ou municípios. Como é que eu vou qualificá-los? Vamos lá. Exemplo. Se a nossa parte ré for a união, eu vou colocar lá, apresentar, propor com fulcro nos artigos, a apresente ação, em face da união, pode colocar barra Fazenda Pública Nacional, que é o que geralmente vem nos gabaritos da FGV, e aqui também eu tenho sempre que passar para vocês o que o examinador tem corrigido, tem pontuado. Na minha prática, eu não coloco barra Fazenda Pública Nacional, só coloco união, mas para fins de prova da OAB, vamos colocar da forma bem completa. União barra Fazenda Pública Nacional. Pessoa jurídica de direito público com endereço eletrônico e com endereço na rua, número, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos. Que? Só isso, Josi? Exatamente. Mas na qualificação da parte autora é tanta coisa. Mas agora a gente está qualificando aqui uma pessoa jurídica de direito público. É bem mais simples. Então, em face da União, barra Fazenda Pública Nacional, pessoa jurídica, desculpe, né, de direito público, isso é importante, a gente tem que colocar, pessoa jurídica de direito público, com um endereço eletrônico e com um endereço na rua, número, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos. Fechamos aqui o preâmbulo. Vejam que nós fizemos o preâmbulo referente a uma pessoa física. E se fosse pessoa jurídica, como seria? Bom, se fosse pessoa jurídica, nós iríamos mudar apenas a qualificação da pessoa jurídica, mas todo o restante nós iríamos manter. Josi, eu não sei qualificar uma pessoa jurídica. Bem, eu falei que é mais fácil do que qualificar a pessoa física. Na pessoa jurídica, eu vou colocar lá, empresa X, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número, com o endereço eletrônico e com o endereço na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP. Só isso. Então, percebe a diferença? Na pessoa física, eu tenho um monte de coisa para colocar. Nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade, inscrito no CPF/MF. Aí sim, com o endereço eletrônico e com o endereço na rua, número, pá. Na pessoa jurídica, o que vai mudar? Eu vou colocar o nome da empresa, vou dizer que é pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, e o resto também igual, com o endereço eletrônico e com o endereço na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, abaixo assinado, procuração anexa, com o escritório na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, onde recebe intimações, propor com fulcro no artigo referente à parte processual, apresente ação. Coloca o nome da ação em face. Vamos lá agora em face do Estado. Em face do Estado, barra, Fazenda Pública Estadual, pessoa jurídica de direito público, com o endereço eletrônico e com o endereço na rua, número,
pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos. E se a parte ré, Josi, for Distrito Federal? Mesma coisa. Em face do Distrito Federal, barra, Fazenda Pública Distrital, pessoa jurídica de direito público, com o endereço eletrônico e com o endereço na rua, número, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos. E se a parte ré for o município, em face do município, barra, Fazenda Pública Municipal, pessoa jurídica de direito público, com o endereço eletrônico, com o endereço na rua, número, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos. Foi qualificação das partes, ok. Agora, o que vem na sua cabeça? Pensa na petição inicial. Endereçamento, qualificação das partes, síntese dos fatos. Agora, nós faremos a síntese dos fatos. Vem comigo lá para o nosso segundo bloco, para combinarmos aqui como será esse tópico da síntese dos fatos. Não saia daí.